Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Toshio Shimada e se você já é frequente aqui no canal, quero deixar um salve para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre mais uma criatura do folclore japonês. É claro que quase tudo que eu falo do Japão, mas as origens vêm da China, desses seres que usam na tatuagem japonesa. Alguns são originários mesmo do Japão, mas boa parte são lendas e são seres mitológicos inspirados que veio da China. Então a gente vai falar do Tengu. Talvez você já deva ter visto, e se você chegou aqui no vídeo porque você ficou curioso, que você já viu esse desenho, né? Já viu essa. É mais comum você ver em desenho do que a máscara em si, ou mesmo de estátuas de Tengu. No Japão existem templos, como se fossem uns templos, assim, não sei explicar bem, se chama Jinja, que tem esses Tengus, esses seres. Eles geralmente são templos que existem nas montanhas, e esses seres são seres como se fosse... Quando você vê ele em máscara, você não tem ele direto para ver como que é o corpo dele, mas eles têm asas. Tem duas versões do Tengu. Tem um que é o Tengu que tem um nariz grande, tipo um vermelho, todo vermelho, com um nariz grande, tem barba. E tem um que são de bico de pássaro. Os dois são Tengus, tá? Eu não sei qual a razão, ainda não estudei. Hoje eu vim falar sobre o Tengu em si, esse do nariz, e uma outra vez eu vou falar sobre esse de bico de pássaro, que é o Karasu Tengu. Bom, na lenda do Tengu, ele inspira bastante as pessoas na tatuagem através do teatro no. O teatro no é um teatro tradicional japonês que usam máscaras. Então, nas tatuagens, geralmente é usado as máscaras de Tengu. Os japoneses antigos liam muita coisa sobre os Tengus. O Tengu, ele é um yokai. Yokai não são somente como se fossem assombrações, ou ele pode ser também como se fosse alguma coisa mais como um monstro, assim. Ele não tem uma definição certa, que seja somente de espírito, assombração ou coisa assim. Existem algumas definições para yokai bem diferentes. O Tengu, ele é um ser imaginário, um ser mitológico, que ele acreditava-se, né, nas lendas antigas, que ele vivia nas montanhas ou nas florestas. E muitas daquelas épocas, os samurais entravam dentro da floresta para tentar convencer esses Tengus a treinar eles, porque eles eram bons espadachins, eles eram bons em lutas com espada. Muitas dessas histórias dizem que a pessoa entrava dentro da floresta para tentar convencer ele. E aí algumas dessas histórias acabam sendo que essas pessoas entravam com as armas deles e acabavam sendo dominados por esses seres e perdiam suas armas. E era muito difícil treinar com eles. Existem lendas assim. A cor do Tengu é a cor vermelha, tá? Por isso também alguns templos Shinto têm o Tengu, a cor vermelha. Eu já disse em outro vídeo, uma hora eu vou estudar mais a fundo. Eu não sigo nenhuma religião, não sigo nenhuma filosofia religiosa, então eu não sei direito da cor vermelha no budismo e no shintoísmo, mas o Tengu, ele é da cor vermelha, originalmente da cor vermelha, mesmo o de bico vermelho, tá? O de bico de pássaro, o de nariz vermelho é o mais comum de você ver Tengu. Bom, o Tengu, ele tem a origem dele na China. Acredita-se que quando começou os intercâmbios culturais do Japão com a China, a história do Tengu chegou junto, e com a tradução, com a pronúncia da língua chinesa para a japonesa, ficou de Tengu, e acreditava na China que o Tengu era os cometas, que quando caía um cometa, uma estrela cadente dessa, eles viam no céu, eles chamavam isso aí, que era o Tengu, que eles chamavam de cães celestial, cachorro celestial, algo assim. Mas na tradução em si, conforme foram explicando, o japonês interpretou que era um ser mais ou menos como se fosse um humanoide, corpo de humano, asas de pássaro, e tinha essa cabeça dele com esse nariz comprido. Não sei porquê.
Isso daí eu tentei pesquisar, mas não encontrei a razão de... Eles acabaram interpretando a confusão das línguas entre... O chinês não tem nada a ver com a língua japonesa, apesar de usar o mesmo caractere, que são a mesma escrita, mas é a mesma coisa do alfabeto nosso. O que a gente escreve em português não é o mesmo que a gente escreve em espanhol. As letras são as mesmas, mas as palavras são outras. No Brasil... Não que não seja comum as pessoas se tatuar com a imagem do Tengu, mas eu já fiz aqui algumas tatuagens do Tengu, tanto das duas versões da tatuagem com o Karasu Tengu ou com o Tengu, Yamabushi Tengu também se chama, tá? O Tengu, que é o Tengu mestre, como se fosse dizer assim, ele chama Yamabushi Tengu. No Brasil ou também fora do Brasil, eles acabaram se tornando tão populares, mas é muito mais conhecido ele na forma só da máscara, como a cabeça, e é bem pouco ter o corpo dele, é raramente, mesmo no Japão, poucas tatuagens têm de corpo inteiro, e também não são as peças principais da tatuagem, por exemplo, eles são somente, às vezes, colocado uma máscara de Tengu junto com outras máscaras, ou mesmo, tipo, somente algum detalhe da tatuagem. A cor também, em geral, a cor não é um vermelho muito forte, intenso, é um vermelho mais claro, um vermelho alaranjado. Se acredita-se que no Japão as cores vermelhas, antigamente elas não tinham essa intensidade de vermelho tão forte que tem agora, e não sei do que extraíam antes, então o vermelho era um pouco mais claro, um vermelho tipo um laranja bem forte. Mas no geral não segue uma regra se você fizer um desenho ou uma tatuagem usando o vermelho que quiser, mas ele é do tom vermelho e não do tom alaranjado. Ou se for um laranja bem escuro fora. Bom, é bem provável também de ter como se fosse um chapéuzinho em cima, esse chapéuzinho que são os chapéuzinhos do tipo do monge, ou da época também que o pessoal usava esse chapéuzinho. Ele tem o bigode dele, e tem a barba dele e o nariz comprido, e as características bem assim, digamos assim, que como se fosse uma lenda, como se fosse o Saci Pererê, assim, eles também aprontavam bastante coisas assim, tipo as travessuras deles. Então, nas aldeias, às vezes, quando acontecia alguma coisa, ou sumia alguma coisa, geralmente quando sumia a arma nas aldeias, acusava que era o Tengu que veio e roubou essas armas e levaram elas embora. Bom, chegamos a mais um final de vídeo, e eu tento resumir e tentar explicar de uma maneira mais fácil. Eu conto mais detalhadamente no blog, que é onde eu consigo colocar mais detalhes, mas aqui no vídeo eu tento fazer para não deixar um vídeo tão longo e também um vídeo tão cansativo. Eu gosto muito de vocês nos comentários, geralmente as pessoas comentam, deixam mais curiosidade, deixam sugestão, e isso tem ajudado a poder criar mais conteúdo desse formato que é da tatuagem japonesa. No canal eu já tive outros vídeos, que são os vídeos de viagem, alguns vídeos de viagem também, no meio da viagem eu contava um pouquinho da história, mas aí no final de um bom tempo passei só gravando viagem e um vlog assim, mais ou menos, mas vou continuar gravando nesse formato aqui por um bom tempo, essa série de vídeo, e não sei ainda se no futuro a gente mostre mais de viagem, ou talvez de viagem de tatuagem junto. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, quero agradecer vocês, e valeu, e tchau!